Ô Josué, tu sabe o que é rubrica? Na minha época chamava rúbrica. Mas tu sabe o que é? Isso aí é como se fosse uma assinatura digital, uma assinatura tua que vai dar autenticidade no documento. No papel, né? Mas na No folha de papel. pagamento, rubrica, são os itens que constam na folha. Pega um recibo, aí tá lá, salário, INSS, falta, comissão. Cada item desse é denominado como rubrica. Tem uma explicação do português que rubrica, é um lance de proparoxítona e paroxítona que nem faz sentido de falar aqui nesse vídeo. Mas a turma do DP precisa compreender a essência de tudo aquilo que envolve rubricas na folha de pagamento, considerando que desde 2018 as empresas do Grupo 1, hoje todas as empresas já mandam informações para o E-Social, nós temos ali uma estrutura de rubrica que impacta em diversos cantos, né? Então, quando eu falo de rubrica no E-Social, eu preciso remeter à folha de pagamento no E-Social. Então, sempre que existem remunerações, pagamentos, registros efetivados para o trabalhador, a exemplo do salário mensal, adiantamento de salário, recibo de férias, pagamento de PLR, sempre que a empresa precisa fazer um pagamento para o trabalhador, atendendo à regra do artigo 459 da CLT e do artigo 32 da Lei 8.212, o empregador precisa emitir uma folha de pagamento ou um recibo para registrar a efetivação daquele pagamento. Então, o Josué, no recibo vão constar as rubricas e, eventualmente, ele vai rubricar para confirmar que recebeu aquele valor. Mas as rubricas detalhadas lá no recibo, do contra-cheque ou lerite, como você preferir chamar, muitas vezes a gente chama pelo nome que o sistema sugere, você precisa garantir a correta configuração no teu sistema de folha de pagamento para evitar que nós tenhamos aí problemas na DIF, problemas na arrecadação do FGTS, na base do CNIS do trabalhador, impactos inclusive no crédito do trabalhador ou até mesmo no PIS, abono salarial. Então, quando o assunto são as rubricas da folha de pagamento, eu preciso ter uma atenção muito detalhada quanto a todos os reflexos que aquela rubrica vai me trazer. A priori, nós podemos iniciar essa conversa trazendo para você que toda rubrica interna do sistema, ela tem um código do próprio sistema, né? Conforme você lança lá o número da rubrica para que saia no recibo ou de forma automática, ele vai trazer o número, que é o código do sistema, e ao lado a nomenclatura, né? Ou a denominação daquela verba. Essa denominação, você pode ter ali o nome que você achar que vale a pena, né? De repente a empresa quer colocar lá salário, é possível, ela quer colocar hora extra, é muito comum, mas de repente ela quer colocar um pouco mais, ela quer ir lá e colocar hora extra do Josuel. É possível? É possível sem nenhum tipo de problema, desde que cada rubrica dessa seja codificada para o E-Social, aonde eu vou vincular o código, o nome, a um código de rubrica no E-Social, a natureza de rubrica no E-Social. Então, vou dar um exemplo que eu falei agora do salário, natureza 1000, então eu vou ter lá no meu sistema, por exemplo, 011 é o código, salário base é o nome da rubrica e a natureza 1000. Essa natureza, ela indica para o E-Social a que se refere essa rubrica que você utiliza em folha de pagamento. Vai ser utilizada tanto para composição de base de cálculo de várias coisas, inclusive a partir de 2026, a partir do ano de 2027, o PIS abono salarial tomará como base as informações por natureza, sendo validadas apenas proventos e descontos. Então, existe uma tabela de rubricas no E-Social, existe uma tabela de rubricas
que interferem no PIS abono salarial. Então existem diversas informações que dependem dessas naturezas. Além do mais, a natureza também serve para a composição de informações e registros na base da extinta DIF ou na base de informações de apuração do Imposto de Renda do Trabalhador, que são aquelas informações que hoje estão constando lá no extrator da Receita Federal. Na sequência, eu tenho tipo, que eu vou dividir entre provento, desconto, informativa e informativa dedutora. Cabe reforçar para vocês que o tipo ele vai impactar no cálculo dos encargos. Então, quando eu digo que uma verba é um provento ou uma verba informativa, eu estou dizendo que ela vai somar na base seguinte. Se eu estou dizendo que é desconto ou informativa dedutora, eu estou dizendo que ela vai diminuir. Para ficar mais claro ainda, o que é um provento? Tudo aquilo que a empresa paga para o trabalhador que interfere no líquido. O que é um desconto? Tudo aquilo que é descontado da folha de pagamento ou do recibo desse trabalhador. Leiam folha de pagamento nesse momento como sendo qualquer recibo que você lança lá. A folha, o adiantamento, as férias, a rescisão, todos esses recibos que você emite no sistema, eles são compostos por rubricas. Então lá você vai ter o provento, o desconto, a informativa e a informativa dedutora quando for o caso. Então voltando, desconto é tudo aquilo que eu desconto que interfere no líquido. Informativa são verbas que alimentam alguma informação, mas que não interferem no líquido. E informativa dedutora é uma base ou uma verba que ela não interfere no líquido, mas ela interfere na base das apurações. Então, eu tenho a natureza, eu tenho o tipo e na sequência eu tenho as incidências, INSS, FGTS, Imposto de Renda, PIS sobre folha para quem é contribuinte do PIS. Então, dentro dessa dinâmica, eu vou sempre entender que quando eu determino a natureza da rubrica, eu vou precisar observar se é uma rubrica que ela soma ou diminui na minha base, quando eu digo vencimento ou provento, e eu vou definir as incidências mensal, 13º, de acordo com cada uma delas. Depois eu vou trazer para vocês uma aula só demonstrando cada código de incidência, até porque aqui ia ficar muito extenso explicar isso para vocês. Então sempre que eu uso uma verba com incidência 11, que é a incidência mensal, e eu digo que ela é vencimento, ela vai somar na base mensal, seja do INSS, seja da base de cálculo do INSS, seja da base de cálculo do FGTS, seja da base de cálculo dos rendimentos mensais da folha de pagamento. Cabe reforçar para vocês que esses códigos de incidência de cada rubrica, cada rubrica eu vou ter todo esse preenchimento que eu falei para vocês, eu vou ter que considerar as apurações e reflexo no E-Social. Sempre que a gente manda aquele apuração mensal para E-Social, todos os eventos de remuneração, a totalização depende dessa codificação que eu expliquei para vocês aqui. Então, muitas vezes, o cálculo do INSS está divergente porque a incidência do teu sistema está errado. E toda vida que a gente fala de incidência, e aqui eu trouxe para vocês como se fosse um mapeamento da configuração da rubrica no E-Social, eu preciso considerar que não necessariamente isso vai ser replicado nas incidências do meu sistema de folha de pagamento. Quando eu falo de folha de pagamento, eventualmente eu vou ter um campo de incidência do cálculo da folha e eu vou ter um campo de preenchimento das incidências para o E-Social. No mundo ideal, tá tudo bonitinho conforme manda a regra. Só que muitas vezes você que trabalha com departamento pessoal, até mesmo você que é da contabilidade, sabe que é comum a galera sair criando rubrica de qualquer jeito, sem dar a devida atenção, e aí o cálculo da folha sai certo, mas o cálculo da social não. Então aqui esse primeiro momento para falar de rubricas é mais para trazer para vocês uma visão geral, do que como as rubricas se comportam dentro dos recibos de folha de pagamento, nos sistemas de folha. Inclusive, eu vou em algum momento trazer para vocês uma aula
demonstrando as configurações de rubricas em alguns sistemas, né? Já tem até alguns em mentes, inclusive a Fortes, que é uma parceira nossa aqui, tanto minha como do Conexão DP, inclusive nos forneceu um sistema, eu vou trazer e vou demonstrar para vocês na prática como devem ser feitas as informações lá, beleza? É isso, cuida! Como o Josué acabou de me lembrar, não se esquece de se inscrever, ativar a notificação no sininho, curtir e compartilhar para que esse vídeo chegue para o máximo de pessoas possíveis, beleza? Cuida!